Audiobook A Plenitude do Espírito e Como Obtê-la. Billy Graham. Esse sermão foi pregado pelo reverendo Billy Graham em Los Angeles, nos Estados Unidos da América do Norte, durante a sua extraordinária campanha evangelística de 8 semanas, em uma grande tenda de lona com capacidade para 9.000 pessoas sentadas. Essa campanha se estendeu de 25 de setembro a 20 de novembro de 1949. E o relatório apresentado pelo secretário executivo da campanha mostra que 3.000 pessoas professaram a sua fé em Jesus Cristo como Salvador pessoal e outras 3.000 regressaram, voltaram para os braços de Cristo, arrependidas dos seus pecados. 350.000 pessoas encheram a gigantesca tenda nas 72 reuniões, e milhares ficaram do lado de fora. Numa noite, havia mais de 15.000 pessoas dentro e 6.000 fora. Esperamos que essa mensagem continue a ser uma bênção maravilhosa na busca da plenitude do Espírito Santo. Com a palavra, reverendo Billy Graham. O assunto que vai ser discutido nesta mensagem é extremamente controvertido. É sobre ele que existem muitos e muitos pontos de vista. Tentarei me afastar dos pontos controversos. O fato de que alguns de nós creem numa coisa e outros creem em outras, não elimina o fato de que Deus diz: enchei-vos do Espírito. Eu creio que esta é a maior necessidade da Igreja de Jesus Cristo nos dias que ocorrem. Por onde quer que eu vá, verifico que o povo de Deus está carecendo de alguma coisa. O povo de Deus está faminto e sedento de alguma coisa. Encontro entre cristãos professos uma grande necessidade, uma lacuna, um sentimento de insegurança e de derrota em sua vida cristã. Acredito que esta noite vamos pôr o dedo na razão porque tantos de nós estamos vivendo vidas derrotadas. Muitos dizem que a sua experiência cristã não é inteiramente o que esperavam. Nossas vidas sofrem repetidas derrotas e, como resultado, em todo o país, de costa a costa, há centenas de cristãos famintos de alguma coisa que não possuem. Parece que o crescimento de nossas vidas é muito pequeno. Ao invés de irmos de vitória em vitória, vamos de derrota em derrota. Não temos alegria, não temos emoção, nem excitação. A vida cristã não é a aventura gloriosa e maravilhosa que nós pensávamos que ia ser. Alguns de nós estão vivendo apenas como as cinzas da flamejante devoção que tínhamos quando viemos a Cristo. Esta Escritura diz: enchei-vos do Espírito. É uma ordem, não uma alternativa. A primeira parte do versículo diz: não vos embriagueis com vinho. Estava eu pregando em uma certa igreja, lá no sul, há algum tempo. E um diácono compareceu embriagado. A igreja se reuniu em assembleia e o cortou da comunhão. Fez o que devia fazer. Perguntei ao pastor: todos os diáconos vêm cheios do Espírito Santo aos domingos? Ele respondeu que não. E eu continuei: alguma vez o Senhor os expulsou por isto? Não. Então disse eu: o Senhor sabia que o mesmo versículo que diz: não vos embriagueis com vinho, diz também: enchei-vos do Espírito? E isto não é apenas um conselho, ou como se Deus batesse no ombro de alguém dizendo: espero que estejas cheios do Espírito. O Deus Todo-Poderoso disse: enchei-vos do Espírito. Esta noite eu pergunto: estais cheios do Espírito? Vós, cristãos, estais cheios do Espírito? Se não estais, contra Deus estais pecando. Não tendes vitória em vossa vida. Não há alegria, nem emoção, nem brilho em vossa vida. E esta noite, a menos que
atendamos para a ordem divina, enchei-vos do Espírito Santo, sairemos daqui sem um sentido na vida. Agora lede comigo Ezequiel capítulo 37 e o versículo 4, onde temos uma boa ilustração dos crentes que não têm a plenitude do Espírito. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, dizendo-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós e sobre vós estenderei pele. E porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Vocês conseguem perceber que este é o retrato da vasta maioria dos membros da Igreja de Jesus Cristo nesses últimos dias? Os ossos estão no devido lugar, a organização está bem lubrificada, o mecanismo funciona às mil maravilhas. Temos nossos presidentes, nossas comissões e toda a organização necessária, mas não há o Espírito em nós. Isto é como se estivéssemos mortos, meus irmãos, sem fôlego de vida, osso sobre osso, todos os nervos e músculos no lugar, vasos sanguíneos, olhos, mãos, pés, ouvidos, nariz, cabelo, mas nada de fôlego. Isso para mim, nesta noite, é a figura de milhares de cristãos. Temos tudo, exceto o Espírito de Deus. Tudo possuímos, menos a plenitude do Espírito Santo. Se ledes agora os primeiros capítulos de Mateus e Lucas, achareis a história do nascimento de Jesus. Quero que penseis com reverência nesse fato. As entranhas de Maria eram estéreis, até que o Espírito Santo concebeu o menino Jesus. Essas entranhas dependiam de modo absoluto do Espírito Santo. Da mesma forma, nossas vidas são estéreis e infrutíferas sem o poder e a plenitude do Espírito Santo. Quero vos mostrar mais alguma coisa. Quero que vejais os 120 discípulos reunidos. Estão no aposento alto, atemorizados, nervosos. Estão tremendo porque lá fora há muita gente rodeando a casa, à espera de uma oportunidade para persegui-los e matá-los. Repetidamente, o Espírito vem em toda a sua plenitude e aqueles discípulos saem para virar o mundo de cabeças para baixo. Eles não tinham poder até que o Espírito Santo veio sobre eles. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos capítulo 1 e o versículo 8. A igreja está sem poder. Nos reunimos para oração, para os cultos e em conversações nas escolas dominicais. As comissões trabalham. Realizam-se estudos bíblicos, os seminários funcionam, mas não temos poder. Porque não temos o Espírito de Deus, o poder simplesmente não existe. Precisamos do Espírito de Deus, precisamos da plenitude do Espírito de Deus em nossa vida. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Estais lembrados daquele moço mencionado no capítulo 6 do segundo livro dos Reis? Ele havia ido cortar árvores. E em dado momento o ferro do machado caiu no rio. O moço não continuou a cortar árvore com o cabo do machado, mas foi ter com Eliseu e disse-lhes, Eliseu, perdi o ferro do machado. Eliseu voltou com ele, cortou um pau, lançou nas águas do Jordão e o ferro flutuou. Sabeis o que muitos de nós estão fazendo? Há muito tempo perdemos o ferro do machado, mas continuamos a lenhar com o cabo. Estamos tentando derrubar as árvores, tentando ganhar almas, tentando viver uma vida cristã,
tentando produzir os frutos do Espírito, mas o velho cabo do machado, cuja cabeça há muito se foi, simplesmente não produz. Estou orando para que o ferro do machado flutue, orando para que ele se torne a unir-se ao cabo, e para que isso se opere em vossa vida esta noite, antes de deixardes este local. A pergunta é: estais cheios do Espírito? Estou persuadido de que essa noite estamos precisando desesperadamente de algo que não é uma nova organização, nem um novo movimento, nem um novo método, pois temos tudo isto em demasia. Creio que a maior necessidade esta noite é que nossos homens e nossas mulheres que professam o nome de Jesus Cristo sejam cheios do Espírito Santo. A pergunta é: estais cheios do Espírito? Não acredito que seja possível ensinar com poder a uma classe da escola dominical se não estais cheios do Espírito. Não é possível pregar com poder a menos que estejais cheios do Espírito. Não é possível reproduzir diariamente a vida de Cristo sem que estejais cheios do Espírito. Enchei-vos do Espírito, portanto. Leia agora Gálatas capítulo 5, versículos 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Este, o fruto do Espírito, e vós e eu estamos fazendo todo o possível para produzi-lo. Por longo tempo eu tentei e tornei a tentar. Lutei, fiz como Paulo no capítulo 7 de Romanos. Queria fazer o bem, mas o mal estava diante de mim. E havia um combate tremendo todo o tempo, e eu não obtinha a vitória. Sabeis por quê? Porque o fruto do Espírito não pode ser produzido à força, não pode ser cultivado por homem ou mulheres por meio das suas próprias forças. É pelo poder do Senhor Jesus Cristo, na forma do Espírito Santo que Ele nos deu. Esse é o poder, é a forma como o fruto é produzido, o poder do Espírito Santo. É impossível produzir a vida de Cristo sem a plenitude do Espírito Santo. É inútil tentá-lo. Podeis tentar até gastar vossas unhas. Podeis esforçar-vos dia e noite para produzir amor. Mas nunca produzireis genuíno amor sem o Espírito de Deus. Podeis tentar obter paz, manter calma sob qualquer circunstância, mas jamais produzireis paz sem o Espírito de Deus. Podeis chorar e rogar para teres gozo em vossa vida. Podeis correr de prazer em prazer, tomar parte em muitas festas sociais, ler livros que acreditais vos darão prazer. Nunca, porém, tereis gozo verdadeiro fora do Espírito do Deus vivo, porque somente Ele produz gozo, alegria. Podeis desejar paciência e dizer: Senhor, eu domino a minha língua. Senhor, eu não quero perder a calma, não quero ser grosseiro com ninguém. Nunca tereis vitória enquanto o Espírito Santo não vula conceder. Além de tentar produzir o fruto do Espírito, sabeis que há outra coisa que estamos tentando fazer. Você sabia disso? Estamos fazendo esforços para ter poder sobrenatural sem a plenitude do Espírito Santo. Disse Jesus: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações. Mateus capítulo 28, versículos 18 e 19. Em curtas palavras, somos enviados para fazer uma obra sobrenatural. E não penseis que não seja uma obra supernatural. Ganhar um homem para Cristo não pode ser feito à parte do Espírito Santo de Deus. Sim, o Espírito Santo de Deus que produz a regeneração. É Ele que faz o apelo. É o Espírito de Deus e não nós que leva um homem a aceitar Cristo. Sois apenas uma testemunha e um canal. Estamos tentando fazer a obra do Espírito Santo sem termos o poder sobrenatural. E isto é impossível.
Quando Deus nos disse que fôssemos e pregássemos o evangelho a toda criatura para evangelizar o mundo, Ele nos proveu de um poder sobrenatural. Esse poder nos é dado pelo Espírito Santo. Está ao alcance de qualquer de nós. É mais poderoso do que a força atômica. É mais potente que qualquer explosivo jamais fabricado pelo homem. Deus disse que temos poder depois que o Espírito Santo vier sobre nós. Sabeis tudo sobre o poder do Espírito Santo? Pergunto para você. É possível que você diga: eu quero ficar cheio, quero gozo em minha vida, quero produzir o fruto do Espírito, quero obter vitória. Não desejo viver uma vida de altos e baixos, um dia no alto, outro dia embaixo. Não quero este constante conflito dentro de mim. Desejo vitória em minha vida. Quero viver no alto da montanha, acima das nuvens. Quero viver no pico ensolarado da graça e do amor de Deus. Quero brilhar para Cristo como um desses radiantes cristãos. Vós o quereis? Sabeis que quereis? Estais famintos e sedentos do fruto do Espírito Santo? Quereis realmente que vosso testemunho seja poderoso? Quereis ver pessoas salvas pelas vossas palavras? Estais famintos esta noite? Você precisa da paz verdadeira, da alegria profunda? Desejais pôr um fim aos vossos conflitos e às vossas frustrações? Ansiais porque esta mesma noite seja quebrantadas as cadeias e rostos sejam completamente iluminados e os laços sejam quebrados? Que significa para vós ter todos os dias vitoriosos, firmes e constantes? Talvez a reunião de oração não tenha atrativos para vós e tenhais de lutar para ler a Bíblia. É por esse motivo que você não lê muito a Bíblia. É por esse motivo que você não busca muito a Deus. É por esse motivo que você se afasta das coisas sagradas. E é por esse motivo que você precisa desesperadamente do poder do Espírito Santo de Deus. Se desejais realmente mudar, se quereis ficar cheios do Espírito Santo, vós o podeis, mas isto custa alguma coisa. Há um preço. Estais querendo pagar para terdes uma vida abundante, uma aventura emocionante e excitante? Se assim é, eu vos garanto, pela autoridade da palavra de Deus, que isto está ao alcance de qualquer homem, mulher, menino e menina em Cristo Jesus. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é a purificação do pecado. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. A Escritura diz: cria em mim um coração puro. A Bíblia nos diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica. A palavra purifica quer dizer continua a purificar de todo o pecado. Então lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Este é o remédio de Deus para os nossos pecados. Diz o salmista: se eu atender para a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmos 66 e o versículo 18. Logo, a primeira causa que deveis fazer é confessar vossos pecados diante de Deus. Não lhes conteis apenas algumas das coisas erradas que tendes feito. Deves ser honesto com Deus. Que espécie de pecados precisamos confessar? Temos os pecados de omissão, o primeiro dos quais é a ingratidão. Aqui na Califórnia chove de vez em quando e outras vezes o sol brilha, mas fico pensando, se nos detemos para agradecer a Deus pela chuva e pelo sol. Nossa ingratidão é um pecado à vista de Deus e devemos confessá-lo. O segundo pecado de omissão é a falta de amor a Deus. Ouvi, irmãos, Deus é um Deus zeloso. Gostaria de que a vossa esposa ou vosso esposo vos concedesse tão pouco tempo como vós concedeis a Deus? Suponho que vosso marido ou vossa mulher estivessem tão ocupados com interesses estranhos que não vos pudessem ser fiéis.
Quando dizemos que Deus é um Deus zeloso, queremos dizer que Ele reclama nossa inteira atenção. Quando somos infiéis a Deus, isto é pecado. O terceiro pecado de omissão é a negligência da palavra de Deus. A Bíblia manda que estudemos a palavra e que desejemos o puro leite da palavra, para que por ele possamos crescer. Quando temos tempo, quando nós muitas vezes estamos com o tempo sobrando, muitas vezes colocamos nossa atenção em outras coisas. A Bíblia diz que nós devemos ansiar pela palavra como os meninos anseiam pelo leite. Quanto tempo há que você leu a Bíblia pela última vez? Fui pastor de uma igreja e me lembro uma certa vez que fui visitar um dos membros de minha igreja. Naturalmente, como todo bom pastor, eu levava tempo na calçada para que eles pudessem ver-me e preparasse para a minha visita. Toquei a campainha e aconteceu que eu olhei pela janela que estava junto à porta. Vi a mais tremenda confusão. Aquela gente estava escondendo um baralho de cartas e apanhando as velhas Bíblias sagradas que estavam ali jogadas, tirando-lhes o pó, para que eu julgasse que eles tinham estado lendo a Bíblia. Alguma vez você fez isso? Acredito que ninguém em Los Angeles o tenha feito, mas, ouvi-me, temos tão pouca leitura da Bíblia, tão pouco estudo da Bíblia que é um pecado contra Deus. O pecado, sim, o quarto pecado é a incredulidade. Sabeis que todas as vezes em que não credes em Deus, é como se realmente estivesses dizendo que Deus é mentiroso. Deus diz: eu responderei às vossas orações. E nós dizemos: bem, Senhor, eu não acredito que façais. Nossa fé muitas vezes é semelhante para aquela mulher que rogou para que a montanha fosse removida para o mar. E quando se levantou no dia seguinte, olhou para fora e disse: ora, eu sabia que isso não aconteceria. Oramos pela grandiosa e maravilhosa manifestação de Deus, reavivamento. E se Deus não envia, nós dizemos: de qualquer modo, eu penso que não teremos reavivamento. Oramos para que Deus satisfaça nossas necessidades, mas é possível que nos impacientemos e digamos: eu sempre duvidei de que Ele fizesse. Não temos fé. Estamos dizendo: Senhor, és um mentiroso. És um mentiroso. Está escrito na Bíblia, mas eu não acredito. Vamos supor que vosso filho vos pedisse $1 e continuamente vos pedisse, mas sempre dizendo: papai, o Senhor é um mentiroso, um grande mentiroso, o Senhor mentiu. Estarei inclinados a recompensar sua falta de confiança em vós, sua incredulidade, dando-lhes $1? É claro que não. Da mesma forma, da mesma maneira, acontece com muitos cristãos. O pecado seguinte é a negligência na oração. Há quanto tempo não empregais tempo com Deus particularmente? Não penseis que sem oração podeis crescer na vossa vida cristã. Falta de oração é pecado. Temos de confessar esse pecado. O sexto pecado é o fracasso na frequência aos cultos na igreja. A Bíblia nos diz que não devemos negligenciar as reuniões públicas na igreja. Alguns de nós há muito tempo que não frequentaram regularmente o templo. Isto é um pecado contra o Deus Todo-Poderoso. Falta-nos ainda mais a paixão pelas almas, o desejo ardente de conduzir os incrédulos ao conhecimento de Cristo. Paixão é algo intenso e profundo. Sentis isso com relação aos que estão longe de Deus? Outros pecados são constituídos pela negligência dos que muitas vezes negligenciam a família. Muitas vezes esquecemos o culto doméstico. Nossa hospitalidade é fria. Não queremos negar-nos a nós mesmos. Tudo isto é pecado. A seguir vem os pecados por comissão, que precisamos confessar. Esses incluem os pecados de mundanismo, orgulho, inveja, um espírito amargo, guardar rancor, difamação, maledicência, mentira, fraude, hipocrisia, furtar a Deus, mau gênio, malícia,
Deus diz que todas estas coisas devem ser confessadas, postas de lado e deixadas para sempre. Talvez tenhais confessado pecados como estes, sem tê-los deixados. A Bíblia fala não só de confessar, mas de deixar, para que Deus tenha misericórdia. Muitos de nós nos apresentamos ao Senhor, confessando-lhes um pecado, mas no dia seguinte tornamos a cometer este mesmo pecado. Voltamos então a confessá-lo a Deus e julgamos que estamos perdoados. Mais tarde, repetimos o pecado. Isto não é confissão. Uma confissão verdadeira, inspiradas pelo Espírito Santo, significa também renúncia. Saul e Judas admitiam que eram pecadores. Adquiriram o pecado, mas não renunciaram a ele. Tendes vós renunciado aos vossos pecados? Ou apenas dizeis, agora, Senhor, perdoa os meus pecados, simplesmente para logo depois repeti-los? Oração como essa não passará do teto. Deus diz que precisamos ser purificados de todos os nossos pecados. Quando confessais vossos pecados, Deus vos perdoa e limpa. Ele lava o pecado. Sua palavra diz, se confessarmos os nossos pecados, falando a cristãos, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Sinto-me feliz por poder dizer-vos esta noite que todos podem saber que seus pecados estão perdoados, que estão purificados e que Deus não se lembra mais dos seus pecados. Mas vós dizeis, mas eu não sinto nada disso. Deixai de lado, por momento, aquilo que sentis ou tomai a palavra de Deus. Nós confiamos demais em nossas sensações. Minhas sensações mudam cada dia. Um dia comi uma maçã verde, fiquei doente, sentindo-me mal, muito mal. No dia seguinte dormi 10 ou 12 horas e me senti bem. Pronto. Estava pronto a tomar conta do mundo. Mas no dia seguinte senti-me mal outra vez. Vamos supor que eu me deixasse guiar pelas minhas emoções. Um dia estaria embaixo, no dia seguinte estaria em cima. Não é o que sentimos que prova o perdão. É a palavra do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Quando confessamos nossos pecados, o Todo-Poderoso Deus afirma que perdoa. O diabo trata de conservar vivo em nossa mente o nosso pecado. E ele dirá, muito bem, vós confessastes o pecado, mas ele continua a preocupar-vos. Ele fará tudo o que puder para vos inquietar e afligir a vossa alma. Ele gosta de ver que perdeis a coragem, de modo que tornais para trás e cometeis pecados outra vez porque estáis desanimados. Não permitais que Satanás vos derrote a esse ponto. Crede em Deus. Quando Deus diz que os vossos pecados estão perdoados, é porque estão perdoados, estão sepultados nas profundezas do mar. E Deus não se lembra mais, de forma nenhuma, desses pecados. Aceitar isto pela fé, porque é de fato matéria de fé. Após ter confessado nossos pecados, precisamos dar o segundo passo, a consagração. Não sabeis que daqueles a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, que seja do pecado para a morte, que é da obediência para a justiça? Romanos capítulo 6 e o versículo 16. Nem ofereçais os vossos membros ao pecado como instrumentos de injustiça, mas oferecei-vos a Deus como ressuscitados dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Romanos capítulo 6 e o versículo 13. Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12 e o versículo 1. Agora, o que é consagração? É simplesmente rendição, entrega. Se alguém me pedisse que reunisse numa só palavra o que é a vida vitoriosa, eu usaria a palavra rendição. Com isso, quero dizer entregar tudo a Deus. Permitir que Deus abra seu caminho em cada fase de nossa vida.
Quero dizer tudo realmente, 100%, se render às mãos de Deus. Um moço queria alugar sua casa, e um amigo lhes disse que estava desejoso de alugar, pois tinha grandes aborrecimentos em virtude de escassez de habitações. Muito bem, disse o primeiro, eu vou lhes alugar a minha casa, mas há um aposento que eu vou reservar para mim. Quem é que vai guardar lá? Perguntou o amigo. Vou guardar um tigre de estimação que tenho. Podeis sorrir, mas isto é exatamente o que alguns de nós têm dito a Deus. Senhor, tu podes possuir todos os recantos da minha casa, o quarto de dormir, a sala de visitas, de jantar, a copa, a despensa. Mas, Senhor, permite que eu fique com a cozinha e a geladeira. Há coisas ali que eu reservo para mim. É que assim falamos a Deus, Senhor, tu podes ter todas as partes da minha personalidade, podes possuir tudo, mas, Senhor, há apenas uma coisa muito pequena que desejo guardar para mim. Senhor, é uma coisa pequeniníssima, que não pode causar dano algum e que não tem nenhuma importância. Sei que tu não te incomodarás. Permitirás que eu fique com ela? Persistimos na tentativa de guardar algum pecado secreto, que nunca entregaremos, do qual nunca nos livraremos. Por conseguinte, nunca saberemos o que seja consagração real. Estás tendo reservas para Deus? Uma jovem veio um dia ao meu amigo Bob e lhes disse, Dr. Bob, há alguma coisa errada em minha vida. Sinto-me vencida. Dr. Bob, eu gostaria de ter alguma vitória em minha vida, mas parece que não posso obtê-la. Ela gostava de tocar violino. Era a melhor violinista da escola. Mas o Sr. Bob lhes disse, Maria, para teres vitória, deves entregar teu violino ao Senhor. Oh, Dr. Bob, o Senhor não compreende. Eu estudei violino toda a vida. O violino é a minha vida. É tudo para mim. E é do Senhor. Eu sei, mas esta é a tua dificuldade. Teu violino, mesmo que o uses para Deus, significa mais para ti do que o próprio Deus. Que pena, disse ela, mas eu não posso dar a Deus o violino. Retirou-se, mas sentiu-se infeliz. Maria deixou a escola e durante um ano viveu uma vida de frustração e de conflitos íntimos. Não tinha paz, nem poder, nem alegria, até que certa manhã, lá pelas 2 horas, ela tomou o violino e exclamou, ó Senhor, aqui está ele. Uma paz maravilhosa desceu sobre ela. O Senhor não lhes tomou o violino. Ela continuou tocando. O que Deus queria apenas era o primeiro lugar. Agora Maria sabe que seu violino é secundário. Sua devoção pertence a Deus em primeiro lugar. Muitas vezes, permitimos que pequenas coisas impeçam o caminho. Podeis deixar que vossa família se erga entre Deus e vós. Deixamos que o amor a causas impeçam o nosso amor a Deus. Estamos tendo reservas para com Deus e deixamos de nos consagrar a Ele. Já ouvistes a história da menina que enfiou a mão no fundo de um vaso, procurando alguma coisa e depois não a podia mais tirar? Era um vaso caríssimo. Os pais insistiram com a menina por muito tempo e depois chamaram o médico, o qual verificou que nada se podia fazer para tirar a mão da menina de dentro do vaso, a não ser quebrar o vaso. Finalmente o pai disse, querida, você não quer abrir a mão para ver se papai pode tirá-la? A menina disse, mas papai, se eu abrir a mão, vou perder a moedinha que estou segurando. Ela largou a moeda quando o pai lhes prometeu mais de uma moeda e a mão saiu com facilidade. Alguns de nós estamos apertando uma insignificante e velha moeda, enquanto Deus está dizendo, larga essa moeda e eu te darei milhares de moedas. Abre a tua mão. Deixai os míseros centavos da vossa vida. Dai de mão as causas que estão impedindo vossa completa rendição.
Direis agora: que tem tudo isto com a plenitude do Espírito Santo, pregador? Voltemo-nos para esta passagem das Escrituras. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habita ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Lucas capítulo 11 e o versículo 24 ao 26. Desejo que compreendais esta história. Vede esta casa da qual o espírito mau foi expulso. A casa foi varrida de toda sujeira e teias de aranhas foram limpas. Está tudo limpo, adornado. Quando vos rendeis e confessais vossos pecados, estáis numa posição perigosa. Sabeis por quê? Porque o velho espírito mau que deixou a casa vai buscar 7 outros piores do que ele, e depois vai espiar pela janela da vossa casa. Se vê que não há ninguém aí, a casa está vazia, ele abre a porta e entra. Vosso estado então será muito pior do que nunca. Tereis 7 demônios em vez de 1. 7 pecados em lugar de 1, 7 perturbações em vez de uma, 7 desgostos no lugar de 1, 7 tragédias em vez de uma. Mas se limpardes de pecado vosso coração, e este é tomado pelo Espírito, então a causa é inteiramente diferente. O espírito mau não pode entrar. Dizeis: é isso que eu quero. Muito bem. Em primeiro lugar, vós sois habitados pelo Espírito. A Escritura diz: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios capítulo de número 3 e o versículo 16. Atos capítulo 10, versículos 45 diz que o Espírito Santo é um dom de Deus. Deus diz que o Espírito está em vós se vós sois cristãos. Não estou falando da plenitude, estou falando de habitação. O Espírito de Deus mora em vós agora mesmo. Dizeis: mas eu não sinto nada disso. Não vos incomodeis com sentimentos. Trata-se de fé na palavra de Deus. Deus afirma que, no momento em que aceito a Cristo, posso ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. E, na verdade, passo a ser habitado mesmo pelo Espírito de Deus. Agora, como posso eu ser cheio do Espírito? Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Como foi que eu recebi? Fiz algum esforço para isso? Não. Chorei e supliquei? Não. Um dia, pela fé, recebi Jesus e assim também recebo a plenitude do Espírito de Deus, pela fé. Pela fé posso saber que estou cheio do Espírito, se fui purificado do pecado, se me arrependi integralmente a Deus, sem nenhuma reserva, então pela fé posso reivindicar a plenitude do Espírito Santo em minha vida. Não fiz esforço algum para obter a salvação. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2 e o versículo 8. Algumas pessoas entram para a igreja numa tentativa de se salvar. Outras são batizadas na crença de que com isso obtêm a salvação. Deveis batizar-vos e unir-vos para a igreja, mas depois de aceitar Jesus Cristo como Salvador. Unir-vos para a igreja ou batizar-vos não vos salvará. Nossas obras e nossa justiça são como imundos farrapos para a vista de um Deus Todo-Poderoso. E, portanto, meus irmãos, a grande pergunta surge: como sei que sou cheio do Espírito Santo? Eu sei porque estou produzindo o fruto do Espírito. E vós, como sabeis que estáis cheios? Porque estáis dando testemunho de Cristo e produzindo o fruto do Espírito Santo. A terceira prova é o lugar que Cristo ocupa em vossa vida. Tem Ele o primeiro lugar? É Ele preeminente na sua vida? O Espírito Santo sempre exalta e engrandece o Senhor Jesus. Ele veio não para falar de si mesmo, mas para falar de Cristo. Se vejo Cristo vivendo num homem,
Se vejo esse homem irradiando a Cristo, produzindo o fruto do Espírito, dando testemunho de Cristo, e se Cristo é exaltado e engrandecido em sua vida, posso estar bem seguro de que este cristão sabe alguma coisa a respeito da plenitude do Espírito. Pensar de novo no fruto do Espírito. Primeiro vem o amor, a caridade. Isso significa que vós nunca vos entregais à maledicência, nem fazeis comentários desagradáveis com relação a outros. Significa que sois sempre amáveis, corteses, bondosos, tendo um coração compassivo. Nunca estáis irritados, nem invejosos. Este versículo diz que tendes paz, gozo e que sois pacientes com todos, que tendes fé, que sois honestos e bons. Todas estas coisas formam o fruto do Espírito. Se um homem está andando no poder do Espírito Santo e tem a plenitude do Espírito, tem poder, tem o poder de testemunhar. Produz o fruto do Espírito e Cristo tem o primeiro lugar em sua vida. Estais cheios do Espírito? Você sabe. Quero vos dizer que existe uma coisa muito perigosa. Sabeis que é possível trabalhar para o Senhor e viver uma vida exemplar sem estar cheio do Espírito Santo? A respeito dos coríntios se diz que nenhum dom lhes faltava. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 5 ao 7. Mas Paulo os chamou de cristãos carnais. Quer dizer que posso ter o dom de um evangelista, posso me levantar para pregar sem estar cheio do Espírito. Pregarei sem poder. A minha pregação será uma pregação que não expressa a fé. Uma pregação que realmente é morna, sem graça. Não existe o poder purificador do sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi vertido no Calvário. Quando aceitei a Cristo, meus irmãos, senti-me como andando no ar. Era maravilhoso conhecer a Cristo e estar salvo. Eu estava tão excitado que não pude esperar até chegar a casa para contar isso a todos. Mas sentimentos não significam que eu estava salvo. Eu podia não ter sentido nada, porque cada um de nós tem constituições diferentes. Mas pela fé eu sabia que estava salvo. Deus disse: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos capítulo 10 e o versículo 9. Eu sabia que estava salvo, porque Deus, o Deus Todo-Poderoso, o disse em sua palavra. Então, como posso saber que estou cheio do Espírito Santo? Primeiro, porque tenho coragem de testemunhar. Lede o livro de Atos. Encontrareis a ler 26 vezes estas palavras. Eles falavam ousadamente a palavra do Senhor. Quando estais cheios do Espírito, estais dando testemunho de Cristo a todo momento, na loja, na fábrica, no ônibus, no avião, onde quer que estejais, estais dando o vosso testemunho e falando de Cristo aos outros. Eles podem rir de vós e escarnecer de vossas crenças. Podem pensar que sois um fanático maluco, mas isso não vos importa. A despeito de perseguições, de zombarias e risotas, estais diariamente dando testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E segundo, a segunda prova da plenitude do Espírito é dada pelo fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Gálatas capítulo 5 e o versículo 22. O fruto do Espírito, a palavra é singular e quer dizer um cacho, um fruto. 9 partes numa só fruta. Não podeis ter amor sem alegria, não podeis ter alegria sem paz, não podeis ter paz sem temperança e não podeis ter temperança sem mansidão. Todos estes frutos são produzidos como um só. Se tendes paz genuína, tendes genuíno amor. Se tendes genuíno amor, tendes mansidão genuína. Todos eles andam juntos, em comum. Ele está ali de uma forma poderosa, tocando em sua vida. Então, nós devemos buscar a Deus para que nós venhamos a dar o testemunho cheios do Espírito Santo e não como o metal que soa
ou como o sino que tine. Deus deseja que você seja um cristão cheio do Espírito Santo, para que você tenha o poder de Deus, o dom de Deus de ensinar a uma classe da escola dominical. Podeis ter esse dom de uma forma maravilhosa e levar outras pessoas ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho pedido a Deus que, se algum dia eu me erguer no púlpito sem sentir a plenitude e a unção do Espírito de Deus, e se não pregar com compaixão e fogo, que me leve para o céu, não quero mais viver. Não quero mesmo estar no púlpito sem o poder do Espírito Santo. É uma coisa perigosa. Alguns de vós podeis ter o dom de administrar. Talvez sejais administradores para Deus. Isso é um dom do Espírito. Podeis ter outro dom, o de profecia. Podeis ter qualquer dos outros dons espirituais mencionados em 1 Coríntios capítulo 12. Podeis tê-los todos, e ainda assim não estáis cheios do Espírito Santo. Essa noite eu vos pergunto aos pastores que estão aqui, eu pergunto a mim mesmo, eu pergunto a vós, professores de escolas dominicais e vós, obreiros cristãos, a vós, membros das igrejas, vocês estão cheios do Espírito Santo? Esta é a razão de não termos um avivamento em nosso país. Este é o motivo por que Los Angeles não é levada a voltar-se para Deus. Os membros da Igreja de Jesus Cristo conhecem pouquíssimo da plenitude do Espírito de Deus. Sabeis por quê? Porque não estamos dispostos a pagar o preço exigido. O preço é confissão, rendição e fé na palavra de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Estais cheios esta noite? Estais produzindo fruto? Estais dando testemunho no poder do Espírito Santo de Deus? John Weed estava em caminho para um posto missionário na Índia. A bordo, recebeu este telegrama: estais cheios do Espírito? Ele era conhecido como um grande pregador presbiteriano. E sua primeira reação, enquanto amarrotava o telegrama e o metia no bolso, foi esta: que ousadia me enviar um telegrama perguntando-me se estou cheio do Espírito Santo. Naturalmente que estou, pois eu sou um missionário. Voltou apressadamente para o seu camarote, mas de alguma forma o Espírito de Deus lhes falou. Tirou do bolso o telegrama e leu-o outra vez. Caiu de joelhos e se entregou inteiramente ao Senhor. Entregou tudo, de joelhos, ali buscando a presença de Deus, e clamou com fé pelo poder do Espírito Santo em sua vida. John Weed foi para a Índia e um grande reavivamento se realizou. Foi da Índia para a Coreia. Em 1902 e 1905 houve o grande reavivamento coreano. Começou entre missionários presbiterianos e inundou a Coreia, porque um homem estava cheio do Espírito Santo de Deus. Jonathan Goforth, lá na sua missão na Manchúria, ouviu falar desse acontecimento, voltou, viu o reavivamento e recebeu conhecimento da vida cheia do Espírito. Então voltou para a Manchúria e ali rompeu um dos maiores reavivamentos de todos os tempos. 3 grandes reavivamentos, porque um homem ficou cheio do Espírito Santo de Deus. O que aconteceria na cidade de Los Angeles se vós, que aqui estáis esta noite, pudesseis conhecer algo da plenitude e do poder do Espírito de Deus? Vocês estão dispostos a pagar o preço? O reavivamento virá quando o povo de Deus estiver pronto para pagar o preço. A Bíblia diz: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, clamar, pedir, eu ouvirei dos altos céus e sararei a sua terra. Há um poder de Deus sendo derramado sobre a sua vida nesse momento. O Espírito de Deus toca em você de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Pessoal, deixe-me agradecer a sua companhia. Tem sido muito importante estar com você nessa jornada de fé e luz. O objetivo desse canal é inspirar os pregadores e pastores atuais, missionários, para a obra de ganhar almas para Jesus Cristo. E também os futuros pregadores e missionários. Que Deus abençoe a todos.
Muito obrigado você que tem sido um colaborador, ofertante e dizimista, que tem possibilitado o avanço do Evangelho. Deus com certeza vai dar para você 100 vezes mais em nome de Jesus. Todos os dias nós oramos pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério, pelos seus negócios e empreendimentos, pelos seus estudos. Sucesso na sua caminhada. Shalom.